Bem-vindos ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Gostaria de agradecer vocês pelos likes, pelos compartilhamentos, pelos comentários nos vídeos. Nosso canal tem crescido bastante de maneira consistente, graças à colaboração e à participação da nossa audiência, especialmente da sua audiência. E hoje nós vamos falar um assunto bem interessante. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando é que um game ou um jogo de aposta faz parte da modulação do seu cérebro? Você não consegue mais viver sem jogar. Você não consegue mais ter prazer sem jogar. Quando é que um jogo vira vício? Para isso, nós trouxemos aqui um psiquiatra, o Vinícius Andrade, que é supervisor do ambulatório do jogo de transtorno Impulsos do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele é secretário da Comissão de Adicções da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Vinícius, que bom ter você aqui com a gente. Olá, Marcelo, Chu, prazer estar aqui hoje. Acho que é muito importante a gente oferecer para a população essa divulgação e orientação adequada sobre esse problema que está atingindo milhões de pessoas, né? Se a gente pegar a declaração essa semana do Banco Central, né, que a estimativa é que ano passado a gente falava de 24 bilhões de reais por mês, só com apostas esportivas, já passou para 30 bilhões de reais por mês. Nossa, cresceu então. Muito. Se a gente for colocar isso nos próximos 12 meses, a gente está falando de 360 bilhões de reais. Em apostas. Isso é mais do que o budget de investimento para a educação durante o ano no país. Muita coisa, hein? E tem mais. Se a gente for comparar, por exemplo, isso a gente está falando só de apostas esportivas, que eu vou explicar hoje no nosso podcast sobre as subdivisões de jogos, a relação com o videogame. Mas a gente pode pegar os dados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos liberou dados de 2018 a 2024. Quanto que movimentou de apostas esportivas em 6 anos? Foram 306 bilhões de dólares. Nossa. Vamos multiplicar por 6 isso e comparar. A gente está falando que em um ano a gente fez a mesma média do que os Estados Unidos fez em 6 anos com apostas esportivas, com a liberação desde 2018. Nossa, Então a gente está com uma quantidade, um problema que a gente considera de saúde pública na área da saúde. Cada vez as pessoas perdendo mais, se endividando, e a gente precisa alertar e orientar, porque do outro lado a gente está tendo uma política de marketing muito intensa e não está promovendo de forma adequada o jogo de forma saudável. Isso é muito importante. A nossa intenção aqui é conscientizar a população, levar informação à população sobre os jogos, principalmente porque a nossa parte política do país, o Congresso, o Senado, etc., eles estão discutindo sobre regulamentação desses jogos. Então, a sociedade precisa participar, nós precisamos pensar sobre as vantagens e desvantagens e principalmente levar as desvantagens em consideração, o que provavelmente não esteja tão bem feito. Ô Vinícius, assim, eu adorava jogar videogame quando eu era moleque, né? Eu às vezes ficava sentado na frente do videogame 4 horas, né? O Atari, né? Que é da nossa época. Era muito legal o Atari. O Atari era o nosso jogo. Eu cheguei a ter um Atari em casa. Assim. Mas nossa, você aquele chegou a ter, Pac-Man. Nossa. Pac-Man. Então, a gente ficava craque, mas para ficar craque no jogo, você tinha que ficar sentado um tempão lá. Eu queria saber o seguinte de você. O que diferencia uma paixão pelo game de um transtorno? Perfeito, isso é muito importante, porque é muito comum quando a gente começa a falar dos diagnósticos oficiais que a gente vai falar hoje, de transtorno de videogame ou transtorno de jogo patológico, que a pessoa fala, nossa, meu filho está jogando muitas horas, então ele tem um problema, ele tem transtorno de videogame, ele tem dependência. Não, eu sou super a favor de jogar videogame e super a favor em relação à parte de jogo, no sentido de a gente poder ter um momento de recreação. O jogo, ele faz parte da existência humana desde que o mundo existe como sociedade.
Desde a época que tinha um jogo de pedra, jogo de cartas, há mais de 2000 anos existiu o jogo. É uma forma lúdica da gente viver a realidade da nossa vida, de brincar um pouco com a vida num ambiente mais restrito. Isso até ajuda a gente a crescer e se desenvolver, né? Engaja, né? Engaja. Joga com os amigos e tal. Né? A questão do transtorno e da paixão é muito importante a gente entender. Quando a gente tem paixão, a gente pode até ficar mais irritado num jogo de futebol, num jogo de tabuleiro, num jogo eletrônico, mas aquilo se restringe àquele ambiente. E eu não tenho tanta intensidade e perda de funcionalidade. Aí que é a grande chave de a gente entender o diagnóstico. Algumas pessoas, quando a gente fala de transtornos do impulso, a gente está falando de uma coisa que todo mundo faz um pouco. Só que algumas pessoas, elas fazem um pouco demais. Muito a mais. E esse comportamento, ela começa a se restringir de todas as outras tarefas da vida diária dela. A atividades profissionais, atividades acadêmicas e até atividades de autocuidado. A gente está falando de pessoas que elas usam fraldas para não poder sair do jogo. Estamos falando de pessoas... Isso é realidade? Isso é realidade. A gente está falando de pessoas que perdem todo o dinheiro que elas têm e que o que elas não têm, fazem dívidas e mentem em função do jogo. A gente está falando de pessoas que destroem famílias. Quando a gente vai pensar em tratamento de pessoas que têm dependência, ela não afeta só ela afeta ela e a família. Você tem que tratar os dois. Exato. E se assemelha, tanto neurocognitivamente, a pessoas com dependências químicas. Antigamente, quando a gente jogava o Atari, o estímulo era muito menor. Da mesma forma, quando a gente vai jogar um cassino, o estímulo, a gente tinha que ir para um local, era um estímulo temporário. Agora, com a parte online, o estímulo é muito maior. E com o celular na mão, você pode fazer onde você estiver, né? Exato. E a gente, como da área da parte mental, a gente sabe que o cérebro ele tem dificuldade de se adaptar com os estímulos muito rápidos, né? O problema é que a gente, nos últimos 30 anos, a gente teve mais estímulo do que a gente teve nos últimos 2 milhões de anos. E o cérebro ele não consegue lidar com essa resposta Você de tem que prazer. criar a via ali, né? Você tem que Exato. ficar ali, né? E aí, algumas pessoas elas vão ter alteração nessa conectividade. Uma sugestão maior para desenvolver um problema de jogo. Quando a gente fala, por exemplo, de jogo patológico, a gente fala de 1% da população ter prevalência de jogo. É um indivíduo que, em áreas que talvez ele deveria ter um controle maior, ele não consegue. A gente fala que na área de conectividade ele teria uma maior resposta de dopamina. É aquele indivíduo que ele vai ter uma resposta mais exacerbada para ele, quando ele tem um estímulo de jogo. Tem vários perfis que a gente vai falar ao longo do podcast, mas respondendo a tua pergunta, o mais importante é a perda de funcionalidade e a intensidade. São indivíduos que eles não conseguem ter controle por vários fatores. E eles acabam tendo prejuízos para ele e para a família. Isso pode levar a sérias consequências, como suicídio, quadros de depressão, ansiedade e perdas financeiras impagáveis. Essa questão que o Vinícius falou é extremamente importante. Por quê? Porque o jogo em si tem diversos aspectos positivos. O jogo, ele dá prazer nas pessoas, isso é positivo, ele estimula o prazer nas pessoas. O jogo, ele é um momento recreativo, seja das crianças, dos adultos, é um momento recreativo, é um momento em que a vida fica mais leve. É um momento também em que nós desenvolvemos o nosso cérebro, né? Imagine aqueles joguinhos de Atari quando nós éramos adolescentes e ficávamos jogando. Aquilo lá desenvolvia o nosso reflexo, desenvolvia a precisão entre a psicomotricidade, né? Tem estudos que melhora de atenção e desenvolvimento da parte de psicomotricidade, né? Perfeito. Em relação até estudos que no futuro, os cirurgiões eles vão ter que ter mais habilidade de jogos, né? Isso. A cirurgia, principalmente a cirurgia laparoscópica. Robótica. Isso. Se vocês assistiram uma cirurgia laparoscópica, né, algumas neurocirurgias endoscópicas, parece que você está jogando videogame. Né? Quando eu realizo um exame de Doppler transcraniano, aí se tem criança lá, eu falo, olha, o tio é médico e tá jogando videogame. Né? Então, sensacional, né? Verdade. Quando o radiologista faz o ultrassom, parece que ele tá jogando videogame. Então, o jogo em si tem os aspectos positivos, desenvolve a cognição, dependendo do jogo, precisa pensar, desenvolve a cognição. Ou seja, os jogos têm vários aspectos positivos.
né? Dão prazer. Porém, nós temos os aspectos negativos também. Quando a pessoa passa a depender do jogo para ter prazer, quando a pessoa começa a prejudicar as atividades da vida diária, por exemplo, ao invés de sair para trabalhar, fica jogando, ao invés de cuidar do filho, orientar o filho, fica jogando, ao invés de direcionar o dinheiro para o leitinho das crianças, a pessoa direciona o dinheiro para jogar e fica sem o dinheiro para o leitinho das crianças. Ou seja, quando começa a afetar a vida de cada um e não conseguir trabalhar, não conseguir ser marido ou esposa, não conseguir ser um bom filho, não conseguir ter amigos, ou seja, quando passa a prejudicar as atividades da vida da pessoa, as outras modalidades da vida, as outras atividades, aí nós chamamos de patológico. E, inclusive, o vício a jogos pode ser, inclusive, considerado uma doença fatal, porque alguns chegam a suicídio. E isso que você falou do leitinho é uma coisa que aconteceu no nosso país, né? Bolsa Família, muita gente gastou Bolsa Família em aposta. Né? Foi relatado que 1/3 do uso de Bolsa Família e do LOAS, que é o benefício para quem tem adoecimento mental, estava sendo gasto com apostas esportivas. E isso a gente está falando das pessoas que pegaram o cartão e cadastraram direto nas casas e o Banco Central teve acesso. Ou seja, o leitinho das crianças foi embora, né, por causa do jogo. Exato. A ideia aqui é orientar porque a gente está vendo muito que tudo está mudando muito rápido. E o estímulo é muito rápido e não estão preparando as pessoas para isso. Então a gente trazer equilíbrio e mostrar sinais de alerta para o indivíduo e para a família para poder ajudar a população brasileira. Esses diagnósticos, é só para terminar de responder a pergunta, então essa é a parte lógica que diferencia a paixão do transtorno. Esses transtornos são definidos pelo Manual de Diagnóstico, o DSM, e pelo CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças. Né? O CID-11, ele existe o diagnóstico de transtorno de videogame e de transtorno de jogo patológico. A diferença do videogame, ele é dividido em jogos online, offline e uso problemático. Do jogo patológico, a mesma coisa. A gente tem uso problemático de jogo e a dependência em si. Muitas vezes o indivíduo ele não fecha todos os critérios para a dependência de jogo, mas ele tem um uso problemático. E isso já tem intervenções específicas para esses casos. A gente aprender a identificar de forma precoce evita os casos que a gente está vendo na internet de dívidas milionárias. Agora, antes de a gente seguir, você falou aí do saudável e do problemático e do doente, qual que é a linha? Quando que eu começo a suspeitar de um familiar, de um filho ou de um amigo que esse cara ele tá na linha para ser um problemático ou um viciado, ou aquilo ainda é uma coisa normal? A primeiro, assim, que a gente acaba pensando é a quantidade de horas, e não é isso. O que a gente tem que observar é o quanto que essa pessoa vai deixando de fazer atividades delas da vida diária e vai restringindo o comportamento em função daquela atividade, daquele jogo, daquele tipo de aposta. Com o tempo, você vai observando que, principalmente parte de apostas, que é uma coisa que está muito mais intensa e muito mais questão de saúde pública hoje em dia, aquele indivíduo ele começa a mostrar sinais que o tempo todo ele está pensando e falando sobre aquele tipo de jogo, e são jogos muito específicos que tem, né? A gente tem vários tipos de jogos, que eu vou comentar um pouco mais adiante. Esse indivíduo ele começa a ter sintomas até de ansiedade, até sintomas físicos, como taquicardia, sudorese, quando ele não tem a possibilidade de jogar aquele jogo. Ele começa a ter pensar o tempo todo em formas de jogar e ganhar mais com aquele jogo. Ele começa a mentir para a família para poder jogar mais. Ele começa a evitar o assunto. A família sabe que ele está jogando, sabe que está perdendo, mas ele não comenta com ninguém para evitar que tenha envolvimento de alguém que tenta restringir o uso dele. Para evitar que alguém atrapalhe a vida dele. Exato. Com jogos. Ele começa a pedir dinheiro emprestado, com perguntas com pedidos que não fazem muito sentido. Ele paga metade, nunca paga inteiro. Ele começa a fazer dívidas e a família não percebe.
ou quando percebe já é tarde. Você vê que ele fica mais distante. E é um perigo, né? Porque pelo que você me falou, ele consegue maquiar esse problema até com uma certa facilidade no começo, né? Ele vai se endividando e ninguém tá sabendo, né? Olha, e é crescente. E as coisas vão acumulando. E tem um tempo de resposta, né? Às vezes o jogador, ele pode levar anos para começar a buscar ajuda. Infelizmente, eles acabam buscando ajuda quando o problema já está muito grave, quando eles têm uma dívida impagável. Eu falo que, ano passado, eu tive dado algumas entrevistas e a média de que eu no consultório eram dívidas, às vezes, de 50, 100 mil. Hoje em dia, não chega a menos que $500 mil. Caramba! E a gente está falando de toda classe de pessoas, com todas as condições financeiras. Isso vai exponenciando. E além desses aspectos que o Vinícius falou, essas pessoas começam a ter problema de relacionamento com a família, começam a ter problema de relacionamento no trabalho, chegam a perder amigos por causa disso, chegam a perder a esposa, ou seja, o casamento vai embora, relação com os filhos vai embora e a pessoa jogando. Né? Quando a gente fala E começa a mentir. Quando a gente fala do jogo, não afeta só o indivíduo, afeta toda a família. Uma margem de várias pessoas que envolvem tanto profissional quanto pessoal. Esse indivíduo ele pega dinheiro com essas pessoas, ele gera prejuízos e dívidas que muitas vezes a família tem que absorver, porque ele é pai de família. Ou seja, vocês perceberam que o Vinícius, falando de todas essas dicas para vocês começarem a pensar sobre a questão dos jogos, vocês perceberam que são os mesmos sintomas de quem é viciado em drogas, que tem muitos sintomas em comum em quem é viciado em droga, quem é viciado em sexo e quem é viciado, no caso, jogos, né? Então, por isso que dentro da classificação internacional das doenças acaba sendo classificado junto na mesma seção. Exato. Agora porque a fisiopatologia tem vários mecanismos em comum no cérebro. Tem vários... Segue aí. Tem vários mecanismos. Isso é muito interessante. E até a intersecção desses dois mundos de videogame e jogo. Mas quando a gente fala da neurofisiologia, a gente está falando da área do sistema de recompensa. E a gente tem, mais do que a área que a gente acaba ouvindo muitas vezes na internet, da parte do sistema de recompensa, com córtex pré-frontal, tem áreas mais específicas, por exemplo, no jogo, que ela está responsável pelo controle de recuperação de perdas. O córtex orbitofrontal lateral e o cingulado anterior, eles são áreas do cérebro que estariam responsáveis por aquele indivíduo identificar que ele está tendo perda com aquela fonte de prazer e começar a restringir ele. Mas alguns indivíduos, eles têm uma propensão maior de ter uma liberação maior de dopamina nessa região. E quando estimulados, quando expostos a esses ambientes de jogos, que o online está promovendo mais isso, eles começam a perder esse controle. E a gente sabe que tem outras áreas do cérebro que deveriam estimular e fazer essa barreira, elas têm nesses indivíduos uma conectividade mais reduzida. E aí cada vez é o mesmo ciclo igual ao ciclo da droga. E ele vai estimula mais. estimula mais. Você começa a observar alguns sinais. Esse indivíduo, ele começa a voltar no mesmo lugar do jogo várias vezes, horas depois. Ele aumenta a quantidade de aposta, ele aumenta a quantidade de dívidas, ele ousa cada vez mais, ele vai progredindo. A gente fala que às vezes é melhor que a primeira vez que o indivíduo desse jogar, ele perca. Porque se ele ganhar, vai complicar a vida desse indivíduo. E tudo isso é muito interessante porque em relação a mecanismos para o jogo, a pessoa ganha no começo, isso já dá um estímulo muito grande para o cérebro ter prazer, porque ele ganha, aí ele começa a perseguir aquele prazer. Por isso que esses jogos de bets, etc., eles começam dando de graça. Eu te dou R$500 de crédito. Exato. Aí, esse de graça, a pessoa não está perdendo. Então, a pessoa está tendo prazer. Aí, depois, a pessoa fica viciada. É que nem a questão das drogas. As pessoas oferecem balinha na saída da escola, né, que tem droga. Dá para o adolescente a balinha que tem droga. A pessoa chupa a balinha de graça,
no começo, amostra grátis, chupa a balinha de graça, aí é a pessoa prazer enorme, começa a ter prazer, começa a viciar. É isso que acontece com cigarro, por exemplo. Algum adolescente mais velho está fumando e oferece para o adolescente mais novo, o adolescente fuma e começa a desenvolver aquele prazer. A partir daí, o cérebro tenta buscar o prazer. E qual que é o problema quando você começa a perder? Ativa mecanismos cerebrais de querer compensar a perda, né? Aí a pessoa começa a querer jogar mais em quantias maiores, ao mesmo tempo quantias maiores para compensar a perda e ao mesmo tempo quantias maiores para dar mais emoção. Então é aquele circuito que não acaba. E o que acontece? Para vocês entenderem a fisiopatologia de uma maneira bem fácil, é assim. Existem basicamente como se fossem 3 áreas do cérebro, mas hoje em dia nós sabemos que não são áreas propriamente ditas, são circuitos neurais, rede neural. Há basicamente 3, para essa parte, 3 circuitos neurais, redes neurais relacionadas a isso, que é a área do prazer, que é a área de recompensa, a área do prazer, recompensa. Isso acontece com comida, por exemplo. Nós comemos por prazer, por exemplo, ou jogos, jogamos por prazer, ou sexo, fazemos sexo por prazer. Bom, aí essa área de recompensa, ela começa a ficar ativada e desencadeia todo um circuito neural para que o comportamento seja busca dessa recompensa, né? E nós temos também a área da saciedade no cérebro. Na verdade, não é área, é rede neural da saciedade. E a área da saciedade é quando a gente acaba de comer, nós oferecemos mais comida para a pessoa e a pessoa fala, não, já estou satisfeito, nossa, perdi a fome, foi muito bom, já estou satisfeito. Significa que a área da saciedade está bem. Em relação a jogos, é a mesma coisa, a criança fala, não, pai, não quero mais jogar porque eu já estou cansado, estou com sono, quero dormir. É quando a área da saciedade já está agindo, né? Ou seja, nós temos que ter equilíbrio entre as áreas. Quando se desequilibra essa área, quando a área da saciedade não está funcionando direito, a área da recompensa, do prazer está disparando muito intenso, aí a pessoa fica comportamentalmente sempre buscando aquele prazer. Isso pode ser cocaína, isso pode ser vícios a jogos, isso pode ser dinheiro, workaholic, vai tentar ganhar dinheiro a todo custo, isso pode ser sexo, ou seja, várias atividades da vida. Bom, e também nós temos a terceira rede neural, que é muito importante, que é a área ou rede neural do autocontrole. Ou seja, quando o ser humano ele fala, não, eu vou parar de comer, estou com muita fome ainda, mas eu vou parar de comer porque eu já comi o suficiente. Ou seja, quando vem a razão, né? E consegue parar de comer e consegue moldar todo um comportamento para parar de comer mesmo estando com vontade de comer. E jogos a mesma, não, agora preciso trabalhar, né? Senão vou chegar atrasado na escola, senão vou chegar atrasado no trabalho. Então, a área do autocontrole precisa estar funcionante também. E o que acontece na questão do prazer, na questão da recompensa disparando? É que a pessoa tem mau funcionamento de outras áreas, né? A rede da saciedade fica mal funcionante, a rede do autocontrole fica mal funcionante e a rede da recompensa inibindo todas essas redes. Aí a pessoa aí sim a pessoa é considerada viciada, doente. Agora, desculpa, você falou entre uso intenso e patológico. Então, o uso intenso, você sai do uso intenso para o patológico quando você começa a se endividar, quando isso começa a causar transtorno na sua vida, é Exato, isso? e que ficava fechando de acordo com o manual mais critérios do que o Você pode dar uma pincelada nos critérios pra gente? Eu só vou contar uma coisa que é bem interessante. Pode voltar. Do que o professor Chu está falando, sim. Que é exatamente isso, e tem um a mais. O nosso cérebro, para desenvolver essas redes, levou milhões de anos. E agora, a gente recebe cada vez mais estímulo. No começo do podcast, a gente estava falando do Atari, que era um jogo de pontos que tinha alguns estímulos ali, o Pac-Man. Agora, não é só o Pac-Man, eu gostava do Endurance lá, da corrida. Nossa, Enduro era muito legal. É o Enduro. Eu peguei um pouco desses jogos que meus tios tinham, mas eu fui muito à fase do Super Nintendo e do PlayStation, que já era muito mais imersivo. Mas eu tenho meu PlayStation em casa, agora você pega um jogo,
É fantástico a imersão. E cada vez mais, o cérebro ele vai sendo estimulado a estímulos que as empresas de jogos vão fazendo, tanto para a parte de apostas, e é isso que eu queria pontuar, que a imersão, assim, a resposta de estímulo para dopamina é muito mais alta do que na época do Atari. Quer dizer, o cérebro não está preparado para inibição. E dependendo da realidade do indivíduo, essa realidade é muito mais interessante do que a realidade dele. Quando a gente ainda nem está falando da imersão e da atualização de realidade virtual. Eu gosto de jogar, por exemplo, o jogo de simulador de avião. Hoje eu consigo, com o eye tracking, eu mexo por um lado, a tela do como se estivesse pilotando o avião, movimenta. Isso da minha casa. A partir dos jogos com realidade virtual, cada vez mais o estímulo vai atrapalhar mais ainda essas conectividades do cérebro. Por ele ser muito mais intenso do que Muito o cérebro, mais intenso. ele dá muito mais informação de prazer para o seu cérebro e o seu cérebro fica com dificuldade de inibir, de restringir essas atividades. Muito mais do que a época do jogo do Atari, muito mais do que da época dos jogos de pedra, quando a gente começou a entender a ideia de um jogo. Quer dizer, isso depende muito do desenvolvimento do cérebro para controlar toda essa rede de intensidade de informações. Exato. Que a gente recebe. E a gente fala uma coisa... A tecnologia andou na frente do nosso desenvolvimento. Aqui, né? E a gente fala um ponto importante das crianças, que elas estão em neurodesenvolvimento. A gente sabe que o cérebro ele vai terminar o desenvolvimento dele até os 25 anos, né? O córtex pré-frontal ele ainda não tem todo o amadurecimento até essa idade. E como que é esse estímulo? Aí a gente pode entrar a falar de perfis de indivíduos e da relação do jogo. Hoje, o transtorno de videogame, ele é por trás de uma grande indústria que tem muito estímulo. E tem a questão dos jogos de aposta, que a gente poderia dividir em cassinos, loterias, apostas esportivas, que é o mais recente, e o mundo online, que acaba integrando tudo isso. O que aconteceu? Hoje, você pega um dos perfis de jogadores os mais jovens, você pega um indivíduo que joga videogame, dentro do jogo de videogame, ele tem mecanismos do jogo de azar de cassino, de roleta, de slot, de máquina de caça-níquel, né? A gente, não sei se eu posso falar, mas, por exemplo, você vai jogar o jogo do Mario, você tem o cassino do Luigi. Então, eu tô pegando aquela criança que está em neurodesenvolvimento, eu tô estimulando, induzindo ela a ter um comportamento mais voltado para o jogo. E essas crianças já cresceram. E elas estão se tornando jovens que estão gastando muito. Porque, poxa, eu já jogava ali. Eu já fazia minha aposta. Agora tenho dinheiro. Vou ganhar dinheiro com isso. Eu já faço isso bem. Eu já sou aclamado. Eu ganhava um monte de bônus, de prêmio. O transtorno de jogo, inicialmente, era relacionado a ferramentas. Por exemplo, loot box, que eu poderia escolher ganhar skins, peles, né, ou ganhar ferramentas, armas que eu poderia me ajudar melhor no jogo. Agora, com mecanismos como gacha, a gente relaciona muito com dinheiro. A troca de uma moeda por um dinheiro e um ganho possível até enriquecimento, né? E sempre tem os ídolos que vão enriquecendo muito e vão iludindo. Isso já existia nos esportes, em outras atividades. Esse é um perfil que acabou integrando junto com o jogo. Quer dizer, tá tudo ligado. Tá. Eles são duas grandes indústrias, né? Um outro perfil que a gente vai pensar agora voltando mais pro jogo. Tem esse perfil mais novo, mas o jogo pode estar relacionado a transtornos de humor. Tem aquele indivíduo que ele tem... Vai lá, qual que é o caminho do jogador? Por isso que eu falei que é melhor que às vezes ele não ganhe o primeiro jogo. Porque ele tá lá, ele tem uma experiência em algum tipo de jogo e ele ganha uma quantidade X. Talvez 3 vezes X o que ele ganharia no trabalho dele convencional. E ele deixa pra lá. Só que aí tem um dia que ele brigou com a esposa, ele perdeu o emprego, ele tá deprimido. Aí ele vai lá e joga. Recebeu a restituição dele da demissão. E aí ele pega e ganha a primeira vez. Mas a gente sabe que várias dessas empresas, você não pode retirar todo o dinheiro. Você pode retirar, às vezes, 5%, 10%, 15%. Quer dizer, já tem uma restrição para você continuar ali, né? Aí ele vai lá, gasta todo o dinheiro, acha que tá ganhando, mas ele nunca consegue retirar esse dinheiro. E aí ele continua fazer o que o Dr. Chu estava falando, de tentar ligar, tentar jogar mais, tentar fazer mais, para tentar ver se ele consegue ter essa recuperação. Estimula o sistema dele de recuperação do jogo. E a gente sabe que não acontece isso. Porque se a gente está vendo todo esse movimento, a gente não escuta ninguém falando que ficou milionário e seguiu a vida.
A gente escuta as pessoas falando que estão endividadas e se afundando em dívidas. Tanto é que seu consultório tá cheio, né? Exatamente. Não tem gente feliz, milionária lá, tem Não. endividado. Um outro perfil que a gente poderia falar é o indivíduo que é naturalmente impulsivo. É aquele indivíduo que ele começa a fazer alguma coisa, ele tem dificuldade de colocar restrições. É aquele cara que pega um jogo, ele vai jogar um final de semana inteiro, mas depois ele passa. Só que dependendo do estímulo, todos os mecanismos que envolvem recursos online, recursos de tecnologia e o próprio cérebro, ele tem mais dificuldade de sair, principalmente quando está nesse meio. E esse meio que antes era restrito a casas de aposta, hoje está na mão, Tá na tua mão. no celular. Quer dizer, antes você tinha que pedir lá pra tua mulher, não, eu vou dar uma saída aí, vou sair com os amigos. E você ia lá apostar. Hoje, você não precisa de nada, você não precisa de falar nada pra sua família, tá aqui na tua mão, né? E é muito comum, você vai falar, nossa, mas o cara tá envolvido com o jogo, ele não tem família. O que a gente mais ouve é um perfil daquele pai de família que tá jogando. Ele trabalha muito, ele tá fazendo o que pode para conquistar as coisas, e aí ele vê ali uma oportunidade de ter um ganho para saldar uma dívida, para ele conseguir ter mais tranquilidade no trabalho, que ele trabalha às vezes 12, 8 horas por dia, e aí ele começa a entrar nesse mundo. Aí ele ganha primeiro. Aí ele consegue fazer uma viagem que ele não conseguia fazer antes, consegue comprar alguma coisa que ele não conseguia antes, e aí ele vai tentando, continuando. Aí ele começa a perder. Perder, perder, perder. É muito triste isso, porque no consultório é um perfil que você fala assim, tem filhos, tá casado, e aí acaba se envolvendo às vezes com o uso de álcool, tabaco, que é uma associação, mas também tem uso contra as drogas. E tem o terceiro perfil, que é um perfil mais complicado e é o que também faz mais estragos, que a gente fala que é o perfil com traços mais antissocial impulsivo, que a gente chama na definição de jogos. Que é aquele indivíduo que ele não tem muita empatia em relação ao outro e ele vê uma possibilidade de ganho ali e ele continua jogando e vai pegando dinheiro emprestado a qualquer custo de várias pessoas e fazendo dívidas e comprometendo várias famílias, inclusive a família dele, em relação a isso. E quando acaba se percebendo, ele está com dívidas muito grandes. É um problema, assim, extremamente sério e que está sendo muito pouco falado. A gente precisa de cada vez mais de fiscalização, regulamentações que realmente sejam... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, Uhum. normalmente a empresa, o cara vai lá, aposta, ganha um dinheiro, consegue fazer uma viagem na primeira aposta que ele faz, ele saiu feliz da primeira aposta. Qual é a chance? Porque, assim, às vezes tem gente que... Qual é a chance de dar certo isso? Olha, Se eu entrar numa casa de aposta, a primeira eu ganho, aí eu volto a segunda, a terceira, eu me controlo, mas eu posso ganhar. Qual é a chance disso dar certo? olha, eu gostaria que, se tiver alguém que conseguiu isso, me manda uma mensagem, porque eu tô procurando ainda. Pra gente, né? Manda uma mensagem pra gente. Porque é um mecanismo para tomar mesmo o seu dinheiro, né? Sim. É a possibilidade de ganhar algum dinheiro. E que acaba dinheiro. fisgando esses perfis e esses perfis acabam sustentando essas empresas. E né? o online acaba pegando mais esse perfil, porque você vai expor uma população que talvez nunca entraria em contato, nunca se submeter numa casa de aposta. Quer dizer, o cara tá lá dormente. Ele tem essa propensão, Exato. mas ele tá ali quieto. Ele nunca, talvez morra sem ganhar nenhum estímulo. Mas hoje, com a facilidade, essas pessoas são mais facilmente captadas na sociedade. Exatamente. Isso. E a chance de a pessoa ganhar dinheiro efetivamente é zero. É zero por quê? Porque o sistema lá no computador foi desenhado para tirar dinheiro. Então o sistema foi desenhado para nos viciar. Eles dão bônus inicialmente para ativar o nosso sistema de prazer e a partir daí, quando nós estivermos meio viciados, o sistema vai tirando de nós. Exatamente. Ou seja, a São digitalização aumentou a incidência Ou desses seja, casos. ninguém ganha dinheiro com isso. Só Exponenciou. Sim. Qual que é a incidência na sociedade hoje? Quando a gente fala de transtorno de jogo, que é um diagnóstico mais clássico, né? Não é tão recente que nem de videogame, a gente fala de acordo com a OMS, 1% da população, podendo
expande até 5% quando a gente associa com perfis de uso de substâncias, pessoas que fazem já uso. Quando a gente coloca o online, a gente amplia isso para... Saiu um relatório do The Lancet em agosto do ano passado. Foi bem interessante, foi quando a gente estava dando aula no Congresso Brasileiro. Eu dei a aula no Congresso Brasileiro de Jogo, um dia antes saiu o relatório do The Lancet, que eles pegaram um conjunto de pesquisadores a nível mundial e fizeram um editorial sobre o problema do jogo. Eles estimam que hoje, baseado nesse 1%, 80 milhões de pessoas passam pelo transtorno de jogo. Tem problemas em casa, e se a gente for pensar que atinge a família, a gente está falando... Se você está falando de 80 milhões de pessoas, da população mundial. Da população mundial. E a gente está falando, se a gente falar da família que atinge, a gente pode multiplicar isso por 30. Exatamente. A perspectiva, de acordo com eles, é que os gastos de movimentação com o jogo passem para 700 bilhões de dólares até 2027. A gente está falando de 4 trilhões de reais em movimentação de jogo. É uma indústria trilionária. Então, esse relatório ele também expõe medidas positivas em relação a alguns países que já estão colocando e os problemas que a gente tem que observar. Quando a gente fala de mecanismos de aposta, alguns países, eles, por exemplo, jogadores menores de 18 anos, eles não podem usar camisetas de time com aposta. Alguns países estão tentando fazer controle através do CPF, da restrição de ganhos desses indivíduos. E são medidas que a gente precisa fazer. Não é todo mundo que vai desenvolver um transtorno de jogo. Não é todo mundo que joga muitas horas por um período que vai ter um transtorno. Mas quando a gente vai pensar no nível de população, é uma grande parte dessa população. E por isso que eu insisto na ideia de a gente pensar com um problema de saúde pública. Porque isso atinge várias pessoas ao redor. Eu não sei se vocês já tiveram contato com alguém que está com um problema de jogo, isso atinge toda a família. E é muito triste a gente conviver, lidar com isso, e ao mesmo tempo a gente olha, abre a internet, está cheia de propaganda ao contrário, né? Sim. As bets, por exemplo. Né? Nós temos... Tanto é que você, acho que foi chamado lá no... Você foi para o Congresso, né? Eu falei na CPI das bets. Exatamente. A respeito, porque o Congresso vai ter que regulamentar isso aí, não tem jeito. Justamente para inibir as casas de apostas fisgarem quem é propenso, né? Esse ano começou a regulamentação, agora só as casas que têm a regulamentação estão sendo utilizadas em relação à aposta esportiva, só que ainda a gente precisa muita fiscalização e aprimorar essa regulamentação. Tá. Eu sou um pai ou sou uma mãe em casa. Quando é que você deve suspeitar do seu marido, suspeitar do seu filho de que aquilo passou de uma atividade intensa para uma atividade patológica? Tá, vamos começar a falar das crianças. Eu sempre falo que a gente tem que ter uma forma de parentalidade, de orientação. Hoje a gente está num mundo que o acesso à internet, em especial a web, né, que a gente utiliza muito, a gente tem muito acesso a qualquer tipo de informação. E diferente de que a gente tem restrições em relação ao álcool, hoje o acesso a qualquer tipo de informação na internet é irrestrito. Até sexo, né? A criança quer ver o que ela quiser na internet. E com o advento agora das LLMs, da inteligência artificial, hoje você pode pedir para uma criança, ela consegue ter o caminho e tutorial de fazer tudo que ela quiser na vida. Então a gente não consegue restringir que nem antigamente o acesso. Então qual que é a melhor forma de o pai estar perto dos filhos? É um estilo parental que chama autoritativo. Você precisa botar regras porque você está orientando o teu filho, mas você precisa estar presente na vida dele e explicando por que você está colocando essas regras. Ah, meu filho, tá jogando tal jogo. Poxa, mas esse jogo você está recomendado para sua idade? No Brasil a gente ainda tem regras falhas muito antigas de orientação de idade. Mas a gente tem acesso ao dos Estados Unidos, que você coloca o nome do jogo, ele indica qual a idade e o que tem ali. Se tem sangue em excesso, se tem fala de demônios, violência excessiva. Então, participar da vida dessa criança. Mostrar você como uma fonte de confiança. Porque, inevitavelmente, ele vai estar exposto, igual às drogas, em algum momento da vida.
O que vai fazer diferença dele seguir esse caminho ou não é a confiança que ele tem no que você fala e a autoestima dele. Muito importante isso. Uma criança com autoestima, Você com é a confiança referência, e né? você com referência, ele vai ser exposto. Ah, meu filho nunca teve contato. Muito difícil ao longo da vida ele não ter o contato. Mas a decisão de ele partir para um caminho desse vai depender do contato e da confiança que ele tem contigo. Então você tá próximo do teu filho, dedicar tempo, cuidar, criar ele, né? Ensinar ele, né? Pra Que vida. é um grande problema, né? É um desafio, né? Ainda mais em cidades grandes como São Paulo, né? Cada vez mais a gente tem restrição de tempo. Esse é o melhor caminho que a gente fala. Se a gente vê que ele tá muito mais isolado no quarto, chama ele. Ah, filho, eu tô jogando muito isso, pai, não sei o quê. Chama os meninos pra jogar aqui em casa, vamos fazer uma lan house, que nem a gente fazia antigamente, né? Aí você conhece com quem ele tá tendo contato, quem que são essas crianças, conhece os pais, participa da vida dele. Entende o jogo, né? O problema vai acontecer, mas Vai. pelo menos você tá ali. Ele te traz o problema até, né? Exato. Ele te Porque conta, quando ele tiver né? uma situação de exposição, ele vai falar, poxa, pai, passei por essa situação, tá complicado, né? Até crianças menores, restringir horário de tela. Tem que ter Isso é restrição. importante, né? Isso já veio do outro podcast, né? Muito Do importante. TDAH, né? Restringir exposição de telas. E quanto tempo você sugere de telas por dia, por exemplo? Eu vou citar a Academia Americana de Pediatria brasileira, né? Eles falam média do adolescente 2 horas por dia, mas até idades inferiores vai de 100 telas a 1 hora e 1 hora e meia, tá? Isso depende de acordo com a idade. Quanto menos tela, melhor. A proibição de tela nas escolas, então, você acha que caiu bem? Muito. Não faz sentido. A gente começou a expandir telas aqui no Brasil, enquanto a gente ia lá no Vale do Silício, eles tinham escolas Lautec, sem tecnologia, que a criança Olha até 10 só. anos não podia ter acesso a mídias. Os filhos dos caras da tecnologia não têm acesso à mídia e a gente coloca para os nossos filhos? Qual a lógica? Por quê? Porque é o que a gente estava falando. O Dr. Chu falou de conectividade, de relação do cérebro. O cérebro de uma criança não está preparado. O nosso cérebro a gente não dá conta. Vira e mexe, eu me pego segurando o celular e ficando horas ali em alguma rede. Imagina uma criança que está desenvolvendo e moldando o cérebro de acordo com isso. Então... A criança que ainda não tem aquelas redes neurais de autocontrole bem desenvolvidas ainda. Só tem lá a rede de busca do prazer e aquela rede da saciedade pouco desenvolvida. Imagine o estrago que nós fazemos nos nossos filhos quando a gente permite telas em excesso, permite... Então nós temos que ouvir o que as nossas avós falavam, né? Que televisão em excesso faz mal. Faz mal tanto para os olhos, a minha avó falava isso, faz mal tanto para os olhos como para o cérebro. Bons tempos aquele, né? É o equilíbrio, né? A gente está vendo uma sociedade que o equilíbrio está faltando, né? A temperança, né? De você ter um estado de que posso usar isso para meu favor, mas um pouco. Não posso ficar o tempo todo nisso que eu não vou ter controle. E os nossos filhos ainda têm os circuitos neurais imaturos. Então, vocês precisam saber que os nossos filhos têm circuitos neurais em desenvolvimento, imaturos ainda. Imagine um cérebro com circuitos neurais imaturos e chegar uma avalanche de estímulos. O cérebro não aguenta. É isso que acontece. O cérebro acaba não aguentando, acaba Eles são pifando. naturalmente impulsivos. E por isso que precisam dos pais para orientar e colocar limites. Nunca a educação paterna e o que você falou, a presença dos pais foi tão importante. O que é educação? A criança precisa de amor, afeto, mas ela também precisa de cuidado, ela precisa de supervisão e limites. Isso é educar. Se o pai ele é negligente ou permissivo, ele não consegue educar essa criança de forma adequada. E ela é exposta. Ela é mais impulsiva, é mais vulnerável. Evolutivamente, na história da humanidade, do ser humano, é importante o jovem ser mais impulsivo, porque ele descobre coisas novas, ele vai além. Através da impulsividade. Ou seja, a impulsividade não é algo patológico, né? É algo natural. É necessário. É necessário. Porque ele vai aprender certas coisas e quando ele estiver mais debilitado na vida adulta, avançada, ele vai ter mais restrições, ele vai ter mais limites. É uma época que ele pode se expor um pouco mais para ele aprender a lidar com o mundo, né? Porque se ele é uma pessoa... vamos pensar um quadro de demência que atrapalha a demência de Pique, pega o córtex pré-frontal, né?
O indivíduo, ele começa a ficar impossível com 50, 60 anos. Começa a fazer coisas que ele nunca fez, se colocar em risco. Né? Fatal, muitas vezes, né? Então, o cérebro, ele é incrível, né? Ele tem vários mecanismos que ele vai desenvolvendo ao longo da evolução, da vida, e a gente acaba, com a tecnologia, a gente acabou atropelando tudo isso. Atropelou tudo. Bom, você falou de telas, você falou de presença dos pais, limite de horários, o que mais? Isso é a criança. Né? Agora vamos para o adulto e voltando principalmente para a questão de jogos. Adolescente, mesmo, alguma coisa em específico? Acompanhamento. Acompanhamento. Tá do lado, mostrar ele com ela de confiança, colocar limites, a explicar o impulsividade porquê. vai existir, não tem jeito, é uma coisa natural. E deixar, você vai colocar limites, ele pode não entender agora, mas se for claro com ele, talvez ele vai falar, quantas vezes a gente já não falou? Pelo menos eu já falei várias vezes. Nossa, meu pai me falou isso lá atrás e não ouvi. Todo mundo passa por isso, né? Então a gente tem que ser firme, falar o que precisa falar e torcer também para as coisas caminharem da melhor forma. A gente não tem esse controle. No adulto, quando a gente fala de jogo, é observar. Esse indivíduo ele vai começar a pedir muito dinheiro emprestado, ele vai começar a se isolar dos eventos da família, vai estar sumindo por hora, você não vai saber o que ele está fazendo. Ele vai começar a pedir dinheiro para coisas que você nem tem muito conhecimento. Ele vai diminuir o acesso, no caso com a esposa, o acesso às finanças. Ah, sim. Acontece muito. Vai esconder vai falar, o máximo possível. Vai esconder o máximo possível. Para sustentar essa compulsão dele. Aí durante o trabalho, tá lá trabalhando, aí se esconde em algum lugar para rapidamente fazer um joguinho, por exemplo. Isso é um indício de que pode ser que esteja viciado. Então, o que o Dr. Vinícius está falando é fundamental. São todas as informações que nós estamos dando para vocês pararem para pensar se os jogos estão atrapalhando a vida diária de cada um. Quando a pessoa está trabalhando e vai lá, e isso pode nem ser o jogo em si. No meio do trabalho, uma coisa importante, você não aguenta, vai lá e entra no Instagram para dar uma olhadinha, tem que pensar 2 vezes se você tá normal ou não. FOMO, né? Fear of Missing Out, medo de perder algo. Isso. Cada vez mais está atingindo a gente. A gente tá achando que a vida tá dentro da internet, a gente precisa estar conectado o tempo todo, e se a gente não tá olhando, a gente tá perdendo alguma coisa importante. E aí a gente deixa de viver as coisas mais importantes, né? Que é a família, os amigos, o engajamento. Engajamento. Né? O engajamento. Então é basicamente isso aí. Se você perceber o marido, a esposa, tá com um comportamento diferente, tá isolado da família, você tem que desconfiar. Desconfia. E muitas vezes quem começa a buscar ajuda é a família. Porque o indivíduo, até um dos sintomas do próprio CID, do DSM, é que o indivíduo começa a mentir. Sim. E se começar a jogar escondido... Os únicos diagnósticos tem mentir como sintoma. Tem verdade. Sintoma, mentira. Mentira. Se começa a mentir e se começa a jogar escondido, tem alguma coisa errada. Precisa de uma ajuda. E por isso que é tão difícil, né? A busca de ajuda. E por isso que cada vez mais, quando eu falo que o consultório chega a esses números altos, porque esse indivíduo está há anos ali. É porque, às vezes, no começo, não parece uma doença, né? Não. Não parece. Ele vai lúdico. ali, ele vai, né? Cara... E antes era muito mais restrito, né? A gente tem casos. Tem pacientes que têm problema com cassino, mas acaba restringindo uma condição financeira, né? Porque ele vai ter que ir no cassino, ele vai ter que fazer, às vezes, uma viagem para ir para um cassino, tem gastos muito maiores, né? Ou ele tem que se deslocar, mesmo em São Paulo. E ali no no celular... Se fazia escondido, porque não é legal. Exatamente. Mas agora que está legalmente liberando tudo, nós teremos uma epidemia desses problemas trágicos. E comparado com outros países, é o que eu falei dos gastos, a gente está tendo a média, esse crescimento, a gente tem que pensar que o crescimento lá nos Estados Unidos de aposta esportiva em 6 anos foi exponencial. Você chegou a 300 bilhões de dólares em 6 anos, cada ano aumentando em relação ao ano anterior. Mas se a gente pegar a média do Brasil no último ano, já está a maior. Então, isso tende a crescer cada vez mais se a gente não colocar medidas e orientações para a população. Porque as pessoas falam para mim, doutor, eu vi com oportunidade de ganho.
Saiu uma matéria também recente que as empresas estão tendo prejuízos porque estão tendo menos movimentação de dinheiro no comércio, comércio. que vai parar tudo na mão desse pessoal. As pessoas estão evitando fazer graduação para ter aposta, porque é aquela chance de ganho rápido. Eu vou fazer uma faculdade para talvez eu ter um ganho, ou eu vou apostar isso e talvez eu ganhe isso de um dia para a noite. E vivo tranquilo. Entre aspas, né? Por incrível que pareça, esse tipo de pensamento existe. Existe muito. Existe desde do indivíduo que é o caminho mais fácil, até do pai de família que está sobrecarregado tentando pagar as contas. Isso pode ser uma condição genética também? Então... Existe associação? Tem, principalmente na área da parte dessa propensão maior do indivíduo de ter uma super resposta de dopamina em algumas áreas de busca de recompensa ou de perda de controle. Tem esses fatores. Ainda não é muito claro, mas já tem estudos relacionados a isso. Do caminho mesmo, né? Da recompensa nesses indivíduos. Igual a questão da dependência química, né? A gente sabe que tem indivíduos que se expõem, mas eles não conseguem ter, às vezes, um uso problemático e saem. Outros, às vezes, numa utilização, eles desenvolvem uma dependência grave. Ou seja, não são todos, uma vez expostos aos jogos, à droga, álcool, cigarro, não são todos que vão desenvolver o vício e a doença, cigarro, cocaína, etc., jogos. São aqueles os predispostos. Exato. Né? Então, realmente na população existe X% das pessoas que são predispostas. E quanto mais exposição... Isso. E quando nós liberamos, porque nós teremos uma epidemia desses problemas na população? Porque nós sabemos que existe uma porcentagem dos predispostos. E os predispostos, uma vez tendo a chance de jogar, por exemplo, podem desenvolver a doença. Exato. Vamos tentar ser até mais claro. Vamos supor que eu sou um indivíduo predisposto a um tipo de alergia de um peixe específico. Eu moro num lugar que não tem rio, né? Não tem mar. Você acha? E eu passei minha vida inteira ali e não saí dali. Eu vou morrer sem saber que eu sou predisposto a ter alergia a isso. Mas aí, supondo que cresceu o capitalismo, e esse peixe que eu não tinha acesso, essa alergia, chegou na minha cidade e chegou em todas as cidades. E aí, meu amigo falou, nossa, isso aí é muito bom, uma delícia. Vamos lá comer. Aí eu fui lá e comi isso. Aí você morre de edema de glote. Exatamente. É isso, cara, que a gente tá falando. A internet é esse capitalismo que trouxe e chegou e trouxe pra todo facilidade. mundo. Pegou os predispostos assim, de mão cheia. Né? Eu jamais entraria numa bet para apostar. Eu não tenho esse perfil. Mas quem está predisposto... Apareceu ali na minha frente a propaganda. Eu recebi um dinheiro do governo. Antes de a gente entrar em tratamentos especificamente, quais as políticas públicas que você acha que tem que ser feitas para diminuir a exposição dos jogos para essas pessoas predispostas, para a população em geral? Vamos falar de políticas que já existem, né? O Brasil, apesar de a gente ter algumas dificuldades, a gente é referência na política de anti-tabaco. Assim. A gente fez muitas mudanças. Sim, a gente tem oportunidade de fora ver como que é a questão do tabaco. Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, a gente fez um bom trabalho. A gente começou a orientar a população. Você quer fumar, você fuma, mas vamos pegar a embalagem aqui. Tem vai isso acontecer aí. Isso aqui contigo. Tanto isso que a porcentagem de fumantes aqui no Brasil é bem menor que na Europa, nos Estados Unidos. Exato, reduziu. Então, o primeiro passo é orientar. Por que teve esse crescimento tão exponencial que a gente passou para topo de rankings de movimentação com apostas de forma geral, quando a gente não estava nem entre os 10 primeiros antes, há 2 anos atrás? Exposição sem orientação. Exatamente. E rápido. Rápido sem orientação. Muito prazer, né? Muita facilidade, muito prazer. Né? Entender que orientar, fazer questões reais mesmo, de políticas de orientação, consequências, danos, colocar pessoas para fazer relatos mesmo das consequências na vida delas do jogo. A gente tem grupos bem importantes que já trabalham isso. Rastrear as pessoas que têm mais problema e oferecer tratamentos de qualidade, orientação, capacitação para a população e para a equipe de saúde.
é uma coisa muito nova. A equipe de saúde ela não tem ainda toda a capacitação. A gente precisa estruturar e dar munições para as estruturas que já existem, como os CAPs, como as UBSs, as redes de atenção. A gente está muito naquela ainda do Las Vegas, né? Do cassino. A gente precisa orientar eles, né? Mudou tudo, né? Orientar, fazer essa gestão. Esse é o primeiro passo, né? Psicoeducação que a gente fala na medicina. Isso. E a psicoorientação precisa ocorrer nos centros de saúde, né? Unidade básica de saúde, hospitais, escolas, né? Igrejas e assim por diante. Exato. Usar as mídias a favor dessa conscientização. Segundo passo, políticas rígidas de regulamentação e controle. Como eles estão fazendo com as bets agora. Exato. Né? Fiscalizar mesmo. Quando a gente vai pegar, eu não vou me adentrar como está sendo feito no Brasil, mas você vai pegar lugares que têm cassinos em outros países, eles fazem um acompanhamento de toda a vida dessa pessoa, né? Para você poder trabalhar com isso, uma série de restrições, controles, políticas cada vez mais aprimoradas em relação aos indivíduos que vão passar por essa curva do transtorno de jogo, a gente conseguir rastrear ali, divulgação de mecanismos mesmo, de autoexclusão, de controle, de bloquear aplicativos. A gente hoje já tem esses recursos que a gente pode usar, eu uso isso no consultório com os pacientes. E fiscalização. Interessante, faz parte do seu tratamento você pegar o celular do cara e falar, baixa isso aqui, isso vai bloquear. Faz parte do tratamento. Eu acredito que saúde mental, para a gente tratar, a gente tem que ir por todas as frentes. Sim. Já foi assim. O remedinho, né? Busquem um profissional adequado de saúde mental. Isso é totalmente necessário, porque um bom profissional, ele não vai só prescrever um medicamento. A gente tem recursos farmacológicos, a gente vai fazer uma orientação, a gente vai fazer um plano terapêutico. A gente vai encaminhar para grupos, a gente vai para irmandades, a gente vai oferecer técnicas, orientações de lidar com a ansiedade, com os transtornos comórbidos. A gente usa até recursos tecnológicos, como bloqueio de aplicativos para ele lidar. Inclusive outras dependências também. Sim, somente medicamento não é suficiente. Não, porque é uma coisa muito complexa o cérebro. A gente não consegue só com medicamento moldar tudo isso. Você acha que, por exemplo, as regulamentações das bets, a gente está no início, no meio do caminho? No início. O que você sugere mais? A gente precisa, e isso está acontecendo aos poucos, né? Cada vez mais, consultar a comunidade médica e outras áreas da saúde envolvida e estabelecer mais políticas e pegar dados, né? Faltam dados ainda. Faltam dados. Ou seja, a gente não está mapeando ainda a nossa população, Exato. né? Investimento em pesquisa. Tudo isso a gente consegue moldar e traçar condutas e mais específicas, né? E abraçar. Se virar epidemia, talvez estejamos na fase de epidemia. Talvez até voltar a proibir. Que aconteceu nos Estados Unidos. Uhum. Aconteceu lá, hein? Alguns países, teve essa super liberação, alguns estados, e teve um estado que teve até liberação em relação a alguns consumos de drogas, e eles voltaram atrás, ano passado. Porque eles entenderam que talvez a total liberação não estava funcionando. Porque pode ser que não é uma coisa muito clara ainda. Pode ser que os impostos gerados pela liberação, os impostos gerados talvez sejam insuficientes para pagar os tratamentos. Exatamente. Porque era essa a ideia, né? Quando você liberou, era você recolher, você passar a ter controle sobre a comercialização de drogas, para você recolher imposto e pagar o tratamento. Exato. Era essa a ideia. Isso que alguns países começaram a observar que não fez. Não fechou a conta. E é isso que a gente tem que acompanhar aqui no Brasil. Se realmente a gente regulamentar a taxação, vai valer os riscos e os malefícios que o jogo vem trazendo. E é isso, né? O Banco Central falou que 30 bilhões de reais estão sendo gastos, movimentados com apostas por mês, né? É muita coisa, né? Então, vamos lá. Chegou um paciente. Primeiro, como é que você faz o diagnóstico? Certo. Como é que é feito o diagnóstico de transtorno compulsivo do jogo? Tá.
vamos falar de jogo patológico, né? Geralmente, quando acaba chegando no consultório, acaba sendo um paciente que está mais grave. Então, a gente vai acompanhar esses sintomas que a gente falou e, geralmente, ele acaba fechando a maioria dos sintomas já. Ele é um indivíduo que ele está jogando há muito tempo, ele tem sintomas às vezes, de ansiedade físico quando ele não está jogando, ele teve perdas muito grandes, a família relata que ele está mentindo muito em relação ao jogo, ele tem um conhecimento e cadastro em várias casas de apostas. E em vários bancos também. Em vários bancos. Geralmente vem junto com a família numa situação de intervenção. Esse é o paciente que acaba sendo um pouco mais fácil de diagnosticar. Porque muitas vezes um dos sintomas Fala um pouquinho mais perto do dos sintomas do DSM é que ele mente muito. Então, quando a família descobre, geralmente quando envolve muitas dívidas, ou quando ele abre o jogo, porque ele começa a sofrer com isso. E esse indivíduo, geralmente, ele está com sintomas como depressão, ansiedade, às vezes um risco muito grande de ideação, isso começa a assustar ele. Ele tem uma dívida, muitas vezes impagável, ele está sofrendo sozinho, ele está mentindo para a família, para as pessoas que mais confiam nele, e ele não encontra uma solução. E às vezes o fim, né, tirar a própria vida, acaba passando pela mente desse indivíduo. É mais alto o índice de suicídio nesses... Extremamente. Indivíduos com diagnóstico de jogo, eles mais de 70% têm ideação suicida. Caramba! Um diagnóstico, né? Fechado, com quadro. Ideação, quer dizer... Aquele indivíduo que realmente você não usa o problemático. Você fechou esse diagnóstico por critérios. Exato. Né? Ou seja, a população não está entendendo que o transtorno de jogos patológicos é algo extremamente grave. Inclusive, é um transtorno fatal, é uma doença fatal. E é isso que a sociedade precisa entender. A gente acaba, às vezes, dividindo até pela quantidade de sintomas entre mais leve, moderado e grave, né? E esses perfis também de comportamento que eu citei anteriormente. Acho que quase todos os meus pacientes de consultório que têm a questão com um jogo grave tiveram pensamento de morte. Caramba. Ou seja, tem alta taxa de mortalidade então, essa sempre doença. quando alguém me pede alguma orientação, tem um paciente, ele não sabe se quer ainda é psiquiatra, às vezes ele chega no psicólogo primeiro e fala, olha, faz investigação de depressão, vê se tem um risco de ideação e tenta orientar a família e agrega mais pessoas. Então, hoje a gente tem, quando esse indivíduo ele chega, a gente fecha esse diagnóstico, ele faz esse caminho do jogador, né? O caminho do jogador é um caminho longo. É igual a dependência química. O indivíduo ele começa a se expor, às vezes no começo da vida adulta ou na adolescência, e às vezes por anos ele vai se expondo em momentos pontuais. E cada vez que ele vai se expondo, ele vai tendo mais recompensa. Ele vai aumentando aquela gratificação, aumentando o número de gastos, aumentando a quantidade das apostas, e ele vai se perdendo ao longo de anos com isso. Até ele chegar no ponto de procurar ajuda e se endividar, né? Esse indivíduo, a gente começa a fazer uma psicoeducação. Acaba que no jogo, esse dia está tendo uma discussão em relação à redução de danos. É muito difícil, sabe, esses pacientes graves. O ideal é a gente tentar suspender. Aí a gente usa até aplicativos. Hoje, algumas casas regulamentadas, ela tem a possibilidade de autoexclusão. Você está cadastrado seu CPF, você exclui, você não pode voltar a jogar. Mas a gente tem mais de dezenas de casas, né? Sempre vai ter uma lá. Tem aplicativos que bloqueiam. Lá. Você instala esse aplicativo no seu celular e ele bloqueia a possibilidade de você baixar aplicativos de casa de apostas. Tá? Isso é uma das coisas que eu sempre oriento para os pacientes. Agregar familiares, acompanhamento psicológico, um profissional que tenha experiência no assunto semanalmente. Existem grupos de apoio que é muito importante para o paciente adicto, como Jogadores Anônimos aqui no Brasil. E dentro dos Jogadores Anônimos, tem grupos de apoio para a família, separado, tá? Como se fosse o AA, o Alcoólatras Anônimos, Exatamente. Jogadores São Anônimos. grupos que são secretos, né? Discretos, e que eles conseguem mostrar, porque esse indivíduo ele tem dificuldade de perceber o problema. Ele tem baixa crítica. Ele está perdendo, ele não está conseguindo ganhar, mas no fundo, ele ainda pensa que ele vai conseguir ganhar. Isso é um grande ponto do jogador. E os jogos estão direcionados. Vamos pensar num caça-níquel. 3 slots ali. Ele tem que acertar 3 figuras iguais. Ele vai lá,
e acerta uma igual, segunda igual, a terceira diferente. Isso acontece por 3 vezes. Você acha que na quarta vez ele vai parar e vai falar, já perdi 3 vezes? Ou ele vai jogar mais uma e falar, não, agora na quarta vai dar certo? A gente faz isso a um certo nível. Só que o indivíduo com transtorno de jogo, ele faz uma potência muito maior. É muito comum a gente vê em filmes, né? Eu sempre falo, ó, quem nunca viu aquele vozinho, aquela vozinha de frente à máquina de caça-níquel o dia inteiro naqueles filmes que mostram cassinos? E quem já foi para um cassino, com certeza já viu isso. Então, você acaba ficando refém desses comportamentos. Então, esse indivíduo, ele fala que a vida dele toda tá restrita. E volta ao que a gente falou no começo. A perda de funcionalidade. Esse indivíduo, ele deixa de ir pro trabalho, ele deixa de fazer atividades de ganho, de estar com a família. E ele vai totalmente restringindo isso. E, geralmente, o que mais busca é a questão das dívidas. Então, a gente vai colocar esse indivíduo em grupos de apoio, acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, semanal, quinzenal, mensal, dependendo do caso. A gente vai entrar com medicamentos. Hoje a gente não tem medicamentos especificamente para a questão do jogo, mas a gente tem medicamentos que não tem no Brasil e alguns tem, como a naltrexona, que a gente sabe que ajuda e tem estudos científicos que mostram que diminui essa área de recompensa. Ela atua como antagonista opioide, ele atua na resposta de prazer, na verdade. Então isso diminui, que é o mesmo mecanismo que a gente usa para dependência de cocaína, de álcool, né? Então a gente usa esses medicamentos e trata as comorbidades. Trata a depressão, trata a ansiedade, trata o impulso Quer desse dizer, indivíduo. sempre sobra uma coisa, né? Às vezes você fala, ele é viciado em jogo, mas aí você dá a medicação, mas tem depressão, ansiedade, tem sempre um quadro associado, né? A ideia de quadros de impulso a gente tratar, que é a minha área de expertise, geralmente são comórbidos com outras doenças. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Muitas vezes é uma forma até de escapismo inicialmente de algum problema, de uma depressão, de ansiedade. Se a gente trata as duas coisas, a gente é muito mais efetivo no tratamento. Trata a compulsão, mas trata a depressão. Quando a gente tem um transtorno alimentar, a maioria dos pacientes com transtornos alimentares, eles têm ansiedade, depressão comórbido. É muito comum nessa área de impulsos ter várias doenças. Tem estudos que falam de 70%, 60% dos pacientes que têm transtornos de jogo, eles vão ter alguma comorbidade. Então a gente tem que tratar todas essas frentes. 60% a 70% é bastante. É bem alto. Bem alto. Né? Porque as pessoas minimizam isso, né? Elas falam, mas esse não é o meu problema. Às vezes até profissional da saúde. O problema dele não é o jogo, é a depressão. Mas ele já está aqui na dependência química. Muitas vezes a pessoa chega na dependência química por uma depressão, por uma ansiedade. Só que aquilo que era para tentar resolver um problema se torna o problema maior. Hoje, aquele indivíduo que começou por uma depressão buscar o jogo, ele só pensa no jogo. E tem milhões de formas de jogo. Eu tenho pacientes que têm Isso é uma coisa que é muito importante na hora do diagnóstico, você entender o jogo que aquele indivíduo está jogando. Olha só. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os residentes, assim, dá uma pesquisada, a gente tem Google hoje, né? Tem GPT, entende o mecanismo do jogo. Porque o mecanismo do jogo você consegue trabalhar diretamente os gatilhos para ele. Olha só, que é uma muito coisa importante quando a gente trabalha né? as dependências, né? Então valeu a pena você ser adolescente e ver videogames. Você precisa entender os gatilhos do jogo, né? Você não pode fazer uma orientação genérica. E principalmente quando falando de adicção, o jogador, ele é aquele cara que na quarta vez, se tem 3 que ele quase conseguiu, na quarta ele acha que ele vai ganhar. Então, o paciente ele precisa se identificar também no sentido com o médico, que ele está entendendo o que ele está falando. Porque se ele fala de forma genérica, o cara não sabe diferenciar um jogo de videogame de um jogo de aposta, um jogo de loteria de aposta esportiva. Eu falei, ele não sabe o que ele não vai sentir confiança, ele não vai seguir o tratamento. Ele precisa entender exatamente o que você está falando para ele poder evitar. E você entender os gatilhos que ele tem. Porque é difícil. Por exemplo, um caso. Eu orientei ele a restringir totalmente, passou por internação, grave. Só que ele tem uma quantidade, por ter investido milhões já, ele gasta milhões com o jogo, todo sábado a plataforma libera para ele 200, 500 reais. Aí ele acha que na cabeça dele ele vai conseguir pegar os 500 reais... e transformar em 1 milhão. Não, esse ainda está em reabilitação. Ele acha que esses 500 reais... Ele acha exatamente isso, mas ele acha que ele vai conseguir abrir o aplicativo, jogar para o banco dele em 20 segundos e não mexer no jogo.
Entendi. Eles não conseguem isso. Na hora que ele vê o dinheiro, vê ali o jogo, ele joga. E perde. E perde. Só que ele tem outra coisa importante no jogador. Ele perde, ele não tem tanta noção das perdas, mas ele valoriza muito os ganhos. Que é muito o que o professor Chu falou em relação às áreas de circuitaria. Ganhou 100, perdeu 1.000, mas eu ganhei 100. Ganhei 100. Ele vai gritar e falar, ganhei 100. E é muito assim, no consultório você começa a perguntar, tá, mas como foi os ganhos? Ganhei tanto. É a primeira coisa que ele te Ele fala, fala né? com muito orgulho. Mesmo que ele tenha para ganhar esses 100, ele perdeu 1.000. Ele não tem um problema ali no cérebro que ele não consegue reconhecer que não vale a pena ele perder R$1.000 para ganhar 100. Aquela sensação, aquela euforia, aquela emoção que ele sente, que é... Porque isso dá prazer para ele. Prazer, exato. É a recompensa, né? Então, é um tratamento muito difícil, porque primeiro o indivíduo tem que reconhecer, entrar numa fase de ação, de querer que ele realmente tem um problema. A maioria das vezes acha que ele só precisa reduzir um pouco porque ele perdeu muito. Poxa, eu perdi 300 mil, minha família ficou brava, eu precisei pegar dinheiro emprestado e abrir o jogo, mas eu vou recuperar isso. Esse é o mais difícil. A gente precisa mostrar para ele que ele tem um real problema com o jogo e que talvez ele nunca vai poder jogar. Porque mesmo que ele vai com a intenção de retirar esse dinheiro, que é uma coisa que ele está recebendo ali, que ele poderia jogar para comprar o leite das crianças, ele vai lá e gasta com o jogo e perde de novo. Porque sempre perde. É uma empresa, né? Eu sempre falo para os pacientes, você já viu uma empresa que deixa as pessoas milionárias e ela também fica? Você pega também, porque assim, qual é o perfil que nós descrevemos até agora, né? É um cara casado que está jogando escondido, que está mandando a família pro buraco por dívidas, né? E um adolescente, aparece adolescente lá para você? Qual que é o perfil clínico desse adolescente? O que acontece com ele? Hoje eu vejo 4 perfis muito mais comuns. Tem esse indivíduo com depressão, tem esse indivíduo mais impulsivo, que às vezes que é o trabalhador, tem esse indivíduo mais antissocial e tem o adolescente. O adolescente que ele é imaturo, como a gente falou, mais impulsivo naturalmente, e ele vai sendo exposto a vários estímulos de jogo. Adoro futebol, gosto de jogar, vai assistir futebol. Aí eu tô com meu filho assistindo futebol, meu filho começa a ver que eu tô apostando. E o meu filho começa a falar, pai, eu acho que vai dar acontecer isso, isso, aquilo. Aí o pai vai lá e fala, poxa filho, se tivesse apostado você tinha ganho. Várias coisas, aí ele chega com 18 anos e ele começa a apostar. Poxa, vou ganhar dinheiro com isso, a vida inteira, eu entendo, né? O brasileiro entende de futebol, ou acha que entende, né? Todo brasileiro. Então, esse estímulo muito cedo, precoce, sem uma orientação adequada, eu acho que é um grande fator de cada vez mais adolescentes. Não é incomum pegar adolescente de 17, 18 anos, início da vida adulta, perder 30, 50, 100 mil reais. Ou seja, o problema principal está associado a dívidas. Quando busca ajuda, sim. Porque antes ele acha que é só um jogo inofensivo. Olha só, a maioria problema já não tá ali. O problema está ali, ele tá com a doença, mas vai buscar o tratamento quando acumular dívida. Quando ele é descoberto. Então você seu consultório é uma fila de endividados, é isso. É mais ou menos isso, né? É extremamente complicado, né? E qual é a chance que você tem de recuperação com o tratamento adequado? Muito alta. Primeiro, vamos dar o perfil do tratamento adequado. Vamos pincelar aí as principais características do tratamento adequado e as chances de você sair. Isso, nós temos que dar esperança para os nossos ouvintes, né? Nós só falamos de tragédia até agora, né? O principal passo, acho que envolve a psicoeducação, orientação da família, em volta e do paciente. Isso é equipe multidisciplinar. Isso é equipe multidisciplinar. Quem são os principais? Quem que vai entrar? O psiquiatra, especializado como você, né? O psicólogo, o psiquiatra, terapeutas de grupos de apoio e, dependendo do caso, o acompanhante terapêutico. Porque esse indivíduo ele não tem condições de ficar sozinho. Se ele sai, ele está exposto no começo, ele vai jogar. E é muito triste isso, né? Você fala, como assim? Mas o cara vai jogar? Vai jogar. Ele sai, ele vai ter acesso ao celular, tiver uma oportunidade, tiver R$500 na conta, ele vai usar esse dinheiro. E eles usam. Então, geralmente a gente faz uma restrição. Às vezes a gente faz até temporariamente uma
uma restrição econômica, tirando do acesso deles, até juridicamente se for o caso, para preservar ele, né? Esse indivíduo ele vai ter que passar, então, com um psiquiatra, com um psicólogo, com acompanhante terapêutico, frequentar grupos de apoio. Se ele conseguir fazer essas 4 coisas, essas 3 coisas principalmente, os grupos, acompanhamento psicológico e o psiquiatra com intervenções clínicas e medicamentosas, geralmente tem um bom resultado. Tá? Com uma chance de recuperação de quanto, mais ou menos? Eu sou um otimista, né? Eu acho que tem uma grande recuperação sempre, tá? É a mesma questão da dependência química. Muitas vezes o paciente não está tão preparado. Muitas vezes vai envolver algumas recaídas para ele conseguir ter essa recuperação. Isso depende muito dele e da família dele. Isso. Né? Mas é o que a gente entende hoje de transtornos mentais de forma geral. Muitas vezes eu falo muito de depressão também, uma outra área que eu trabalho bastante. Casos existentes até. Quanto mais tempo a gente demora para intervir, mais difícil a intervenção. Quanto mais tempo a gente vai afastando da base dele, mais difícil esse indivíduo voltar. Então, quanto mais rápido, mais objetivo, mais abrangente a gente é nessa intervenção, mais fácil é essa recuperação. Quanto mais tempo a gente vai levando, mais esse indivíduo ele vai assimilando esses novos comportamentos, essas dependências, é mais difícil o processo. Mais difícil você quebrar ele voltar ao roda, estado, né? De reabilitação funcional, que é o que a gente busca às vezes em saúde mental, né? Um bem-estar físico, profissional, mental, que esse indivíduo já teve ou melhor do que ele já teve. Então, é um grande processo que leva meses, anos, e quanto mais cedo ter essa busca de ajuda, melhor. Eu acho que meu familiar está em um comportamento de risco. Vamos conversar com ele, intervir. Se não for o caso, ele não vai sair com medicamento, não vai sair com internação, com nada disso. Às vezes é uma simples... Mas às vezes uma orientação, uma intervenção psicoeducacional para fazer toda a diferença na vida dele para um caminho ruim que ele está indo. A gente faz isso muito com o adolescente. Aquele adolescente às vezes está meio perdido, e aí a mãe vai lá, leva no médico e fala, olha, isso aqui que você está fazendo não é inofensivo. Isso aqui, para essa maconha, pode ser um porta de entrada para uma série de outros problemas de drogas. Isso atrapalha teu comportamento, isso leva a síndrome motivacional. Sabe aquela coisa que você está querendo fazer, desenvolver e que você não sai do lugar? Talvez tenha a ver com essa substância que você está usando todo dia. Se você está usando seu tempo para isso, você não tem tempo para isso e para aquilo. Você não vai ter desenvolver a tua vida. Então, essa psicoeducação, quanto mais precoce, é melhor. Ajuda no tratamento. A gente tem que correr contra o tempo. E você pega, por exemplo... pais que levam os filhos para você gastando muito tempo em games, gastando muito tempo. Sim. E você acha que isso é importante? Muito. O pai perceber? Muito. Para você poder dar a orientação, a intervenção psíquica precocemente. É ser pai, né? Cada vez mais, às vezes, na correria, muitas vezes os pais chegam querendo delegar a função para a gente. Para o profissional da psicologia, profissional do psiquiatra. Isso é uma coisa muito frequente. Que você tem que falar isso para o meu filho. Não, eu tenho que orientar ele como profissional, sou um consultor. Eu gosto muito da ideia do consultor, do consultório do consultor. O que é um consultor nas outras áreas fora da medicina? Uma consulta é uma consultoria, eu sou um expert na minha área de estudo e eu vou oferecer e você vai seguir se você quiser. A função de educar, de colocar limites, são dos pais. Se os pais eles falham nisso, a sociedade e as regras da lei que vão colocar. Perfeitamente. Infelizmente, esse é o caminho, né? Isso aí... Então, a gente faz apoio, a gente orienta, a gente faz psicoeducação. E Sim. faz diferença. Muda. Às vezes, uma forma de lidar, uma atuação que você intervém ali, muda a vida da criança, do adolescente. Ou seja, essa percepção que você falou das crianças, adolescentes, o pai tendo e perceber que ele está ultrapassando aquela linha que a gente comentou, uma consulta com uma psicointervenção pode ajudar muito. E não quer dizer que você vai para psiquiatra para tomar remédio. Exato, as pessoas mudou muito a psiquiatria. Eles acham que o psiquiatra é uma coisa muito mais grave. Muitas vezes até vão para outros profissionais não especialistas, né? Pelo medo do psiquiatra. Exato. Né? E na verdade não, o psiquiatra, a função dele é de orientar, de fazer psicoeducação, de ajudar na área da saúde mental.
Uma coisa que eu acho que também ajudaria muito essas políticas de mídias, né? Orientar mais massivamente. A gente sabe que a questão do cigarro melhorou muito quando a gente começou a orientar. Esses tempos eu estava vendo uma propaganda de uma orientação, acho que era na Inglaterra, em relação a buzinas. Eles começaram a orientar de buzinar menos. O quanto que isso intervir, qual era o prejuízo. Eles começaram a observar que isso reduzia na população a quantidade de buzinas. A gente subestima muito essas políticas. De fazer propagandas, orientações mesmo. Não colocar isso, às vezes, como um título bonito e um aviso pequeno no final. Não, fazer uma propaganda de mostrar os problemas. E não exaltar as possibilidades de ganho. Quando a gente coloca só exaltando as possibilidades de ganho, a gente está vendendo um problema gigante a médio e longo prazo. Esse indivíduo que está jogando, ele não está produzindo. Esse indivíduo ele não está ganhando pro país. E esse dinheiro está indo, indo totalmente canalizado para um ponto específico. Tira dinheiro do comércio, tira dinheiro de tudo, né? Então a gente precisa de coisas como vocês estão fazendo agora, do podcast de orientação para a população. Abranger, elas entenderem isso. É muito triste quando a pessoa fala assim, a pessoa estava um ambiente às vezes familiar, ela nunca tinha exposições a nenhuma substância, e ela chega para você que ela está devendo mais de R$500 mil. E a família não sabe o que fazer. E ela está triste porque a família inteira assumiu a dívida, o problema. Bom. Então, dentro do processo de manejo desses pacientes, é muito importante nós sabermos que somente remédio não é suficiente. Há necessidade de vários outros métodos, por isso que há necessidade de uma equipe multidisciplinar em que há o psiquiatra, há o psicólogo e vários outros terapeutas, né, na área de saúde mental e saúde física. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o médico em si, agindo, os efeitos vão ser limitados. Há necessidade de a família estar junto com o médico e com a equipe de apoio. A família tem que participar do tratamento. Exato. Sem a família, aquele familiar que está viciado terá pouco sucesso. Há necessidade, primeiro, do acolhimento da família, e a família tem que considerar a pessoa como um problema de transtorno mental e, portanto, nós temos que acolher o ente querido, né, quem está deprimido, quem está ansioso, quem está com vício em jogos, quem está com vício em drogas, né, acolhimento é muito importante, e seguir as orientações da equipe de saúde, né? Ou seja, trabalhar junto com a equipe médica, né? Isso é extremamente importante. E na realidade você acaba tratando também a família, né? Sim. A gente não trata, a gente trata todas as pessoas em volta, porque a família deprime, às vezes tem problemas, às vezes até o indivíduo vai para o jogo por questões com a família. Eu sempre falo, muitas aulas que eu dou, no sentido de tratamento de saúde mental, tem 4 pilares. Mudança de estilo de vida, abordagem familiar, abordagem terapêutica e biológica. Eu gosto muito disso. E a biológica? São os medicamentos, as medicações. Intervenções mais até específicas, né? Para esse indivíduo, tratando a depressão, o impulso, a dependência. Mas a gente tem que usar esses 4 pilares para tratar a saúde mental. Se a gente for só por alguns diagnósticos a gente vai precisar de mais alguns recursos. Mas, de forma geral, todos vão ter a necessidade dessas 4 intervenções. Uhum. E nessas propagandas, em que nós só falamos as coisas boas, né? Tal influencer ganhou não sei tanto de dinheiro, né? É importante que os influencers tomem também consciência desse problema. E quando nós médicos prescrevemos um medicamento, nós sempre falamos as coisas boas e possíveis efeitos colaterais. E os influencers, quando fazem a divulgação, é importante também, tudo bem falar das coisas boas, porém também falar as coisas ruins. Deixar claro, né, os riscos de você entrar nesse jogo. Temos que jogar limpo com a população. Bom, a gente falou aí quase 1 hora e passou dos 50 minutos.
assuntos, já bem mais. O assunto é muito falar interessante, dá para a inteiro. gente ficar aqui. É muito interessante. E assim, eu acho que se um adolescente viesse entrevistar ele, ia ser melhor do que a gente, né? Porque a gente tá parado no tempo, né? Quando você fala em vício de jogo, você fica ali no cassino, você fica ali. E as coisas mudaram. Realmente, para mim, foi um aprendizado, né? A mídia de jogos evoluiu muito mais rápido que o nosso cérebro e isso é um problema para a sociedade vai ter que saber aprender a lidar com isso, né? Exato. Mídias, redes sociais, etc. Eu queria que você olhasse ali naquela câmera, você desse aí um resumo para o nosso ouvinte amarrar a respeito do nosso assunto aí, vícios em jogos, a importância que isso tem na sociedade, como você perceber isso. E quem você vai procurar, né? É um prazer, professor Marcelo, professor Chu. Eu sou Vinícius Andrade, sou psiquiatra e hoje aqui no Hands-On a gente falou sobre a questão dos jogos de azar e também dos jogos de videogame e o uso problemático e a dependência. E como que a gente pode, ao longo da vida, observar em familiares, amigos e nós mesmos sinais de que esse uso está exagerado. E como que a gente pode fazer isso, melhorar, equilibrar isso, né? E buscar profissionais de saúde adequado quando a gente vê que esse limite foi ultrapassado. E muito interessante, intervenção precoce, né? Quanto antes a gente conseguir precoce, intervir e ajudar, mais fácil de a gente tratar. Ou seja, temos que valorizar a prevenção e a intervenção precoce, o tratamento precoce. Vinícius, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelas suas palavras. A gente aqui aprende, a cada podcast a gente aprende mais de diferentes especialidades e dá uma atualizada, né, Edson? Muito legal. Prazer estar aqui. Porque realmente o espectro da medicina é amplo e essa questão de jogos é uma coisa que eu acho que eu e ele não estamos parados no tempo, né? E você falou coisas muito interessantes para a gente. Muito obrigado, esperamos você aí para uma próxima. Muito obrigado a você que assistiu o episódio até o final, gostou, compartilhe, deixe seu like, deixe as mensagens lá para o Vinícius, que eu vou encaminhar para o Vinícius, eu encaminho tudo lá para o Instagram. Muito obrigado, até o próximo episódio. Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você.